Estamos vivendo um momento incrível na nossa história e poucas pessoas vão conseguir realmente surfar nas oportunidades que estão aparecendo e a janela dessas oportunidades é muito curta. Meu nome é Léo Costa, sou estrategista de comunicação, mais de 15 anos de experiência, a cada dia aprendendo muito mais e vejo que a gente vive um momento muito importante na nossa história, que é a revolução digital, essa vinda da inteligência artificial, esse papo todo de tecnologia, inteligência artificial dominando o mundo nessa rapidez. Mas tem um ponto que eu quero trazer para esse vídeo de hoje, que é esse papo, essa conversa, para a gente ver que com essa demanda de inteligência artificial, com essa coisa da inteligência chegando com tanta velocidade, muitas oportunidades estão aparecendo. A gente tem visto aí também muitas falas, né, de empregos que vão acabar, e de fato, muitos empregos vão realmente acabar, ser extinguidos, outros eles vão se readequar à modernidade, à inteligência, né, à rapidez. Eu diria que os empregos eles não vão acabar por si, né, eles vão se modernizar, vão ter possibilidade de ser feito com mais velocidade, com melhor entrega, com mais eficiência. E isso bota medo em muita gente, né? Porque se as pessoas não se adaptam à tecnologia, não se adaptam à modernidade, elas realmente ficam para trás e perdem seus lugares para a tecnologia. Bom, a história já nos mostrou isso, né? Lá na Revolução Industrial e em outros momentos também, que não tem como você lutar contra o progresso, a tecnologia, a evolução. Isso é iminente, então acho que é um pouco legal a gente começar a pensar de como utilizar de verdade os benefícios que tem a revolução da tecnologia e como a gente utilizar as ferramentas certas para a gente conseguir sobressair no mercado. E vou te falar, tem muita oportunidade boa acontecendo e aparecendo, profissões que não existiam, que vão começar a existir. 2026 promete muitas profissões novas aparecendo no mercado, no ramo da tecnologia, da inteligência artificial, que acaba desdobrando também para outros setores, outras profissões que não necessariamente estão ligadas à tecnologia, mas que vão precisar de mão de obra qualificada e que hoje às vezes não tem tanta importância, sabe? Então acho que é legal a gente começar a entender a tecnologia como uma aliada e não como uma inimiga. Inclusive eu tenho uma palestra que o título dela é O que vem por aí. Nessa palestra normalmente eu ministro para jovens, né? Galera mais nova que está chegando agora. E numa parte da palestra eu pergunto para esses jovens assim, o que você quer ser quando você crescer? Aquelas perguntas que a gente escutava lá dos nossos pais, né, dos nossos avós, dos nossos familiares, o que você quer ser quando a gente crescer? A gente falava lá para eles e tudo mais. E uma coisa me despertou assim para esses jovens, porque na nossa época, na nossa época eu me senti bem velho agora, velho, mas a gente escutava isso e tinha na ponta da língua ali que a gente queria ser várias profissões ali e com uma referência, né, de profissões que a gente realmente poderia exercer no futuro próximo ali. E o que me chamou a atenção nessa palestra e nessas conversas é que quando eu pergunto isso para os jovens, né, é óbvio que isso não é geral, né, isso é pontual, tem vários jovens que respondem, mas quando eu pergunto isso para os jovens, eu vejo que eles me respondem várias profissões. E quando eu vou fazer uma análise dessas profissões, eu percebo que várias dessas profissões em breve não vão mais existir. Me desperta também que esses jovens ainda não têm essa noção, porque a tecnologia e essa revolução ela é muito nova, é muito recente, né? Ainda não atingiu de fato mesmo a grande população, as pessoas entenderam o que está acontecendo. Acho que é interessante a gente raciocinar sobre isso, porque até para a gente dar melhores direcionamento para os nossos filhos, né, parentes, amigos, para os jovens, até para os mais idosos também conseguir ter essa noção de para onde que o mundo está indo, né? Cortar caminhos no sentido de não perder tanto tempo fazendo algo ou estudando algo que não vai fazer sentido no futuro próximo, sabe? Faz sentido você almejar algo que você sabe que vai acabar daqui, sei lá, 2 anos, 3 anos, 5 anos, que não vai existir mais? Eu acho que é muito mais plausível você reconhecer para onde esses caminhos profissionais estão indo e buscar ali se informar, sim, sobre
tá, como que essa revolução vai afetar determinada profissão? Vai afetar dessa maneira e dessa maneira. E aí você pensa, tá, e o que eu posso fazer a respeito disso? Quando você pensa assim, você começa a entender onde que a tecnologia, no caso a IA, ela pode ser um aliado, porque você conseguiu mapear a situação e mapeia ali como você pode estar à frente, né? Porque muitas ainda não aconteceu isso, mas vão acontecer. Então, fica um alerta aí para as pessoas saberem e para a gente conseguir também dar melhor direcionamento para os nossos jovens, né? E porque eles que vão surfar muito nessa geração da tecnologia, da IA. E até eu fico até pensando que a nossa geração, a minha geração, e alguns de vocês vão identificar, nós somos a última aí a realmente viver na era num mundo que não tinha internet, né? Já parou para pensar nisso? Se você é desse, você está ficando velho. Eu sou desses, eu vivi numa época em que eu não conhecia internet, né? E essa nossa geração foi a última a viver isso. A nova geração já nasce conectada. Muitas crianças já sabem muito mais de celular que muitos adultos, já sabem muito mais de tecnologia que, sabe, que é uma coisa incrível a adaptação das crianças, dos jovens para esse mundo tecnológico. Então acho que dar caminhos ali para esses jovens conseguirem se direcionar melhor, se posicionar melhor, falando de mercado no futuro, puxa, isso é muito legal. E até na questão da educação mesmo, né? A IA, ela aprofunda muito sobre como que ela vai realmente mudar a forma como que a gente educa nossos filhos, educa as pessoas que a gente entende que é a próxima geração que está chegando aí. Acho que é um assunto para a gente raciocinar bastante, sabe? Bom, e um outro tópico, assim, muito disso não é sobre a tecnologia, sabe? É sobre comportamento. Porque é tudo uma forma de raciocinar e racionalizar e operacionalizar, nem sei se existe essa palavra, mas quando você entende o que está acontecendo, o que está vendo com o mundo, sobretudo com a tecnologia, com a IA e tudo mais, você entende como que você pode comportar a respeito. Você tem duas opções, você vai negar isso, e isso aconteceu muito na Revolução Industrial, inclusive, a negação que isso não vai para frente, que é uma bolha. Você tem esse direito de pensar dessa maneira. Ou você pode entender como você vai comportar a partir do momento que sabe que é eminente que a tecnologia ela está avançada, enfim, e que ela realmente vai se posicionar no lugar de que não tem volta, né? E aí você pode escolher. E o comportamento, às vezes, até da própria negação ali sobre essa revolução, vem do medo, né? Do medo de perder o emprego, do medo de o que vai acontecer. Isso gera, eu já falei em um dos vídeos, acho que o primeiro vídeo que eu lancei aqui, sobre ansiedade, né? Gera ansiedade, aquela ânsia de tipo, para onde que eu vou, o que vai estar acontecendo, isso não é legal. Essa ansiedade não é legal. E essa ansiedade, como você consegue vencê-la? Poxa, com informação, sabe? Hoje nós temos tanta tecnologia, tanto acesso à informação na internet, né? Tantas pessoas gerando conteúdos, informação. Eu entrei para esse universo, inclusive, com esse intuito de passar um pouco do conhecimento e aprender também, mas assim, muito disso que a gente fala no dia a dia são de backgrounds, de coisas que a gente vive, de conteúdos que a gente absorve, de pessoas que a gente se conecta. Então é importante a gente ter aprender para ter informação, para tomar decisões mais acertadas, assim, sabe? Concorda comigo? Até porque a tecnologia, ela está moldando muito os comportamentos das pessoas, sabe? O jeito que as pessoas compram, o jeito que as pessoas vivem, que elas se relacionam, né? Hoje, com ferramentas de comunicação rápida, você comunica com o mundo inteiro e tal. Então, é óbvio que o comportamento vai mudar. É óbvio que não vai ficar da mesma maneira que era há 5 anos, há 10 anos atrás, há 20 anos atrás. Então, nem se fala. E esse comportamento, eu diria que ele pode ser também avaliado no ponto de vista mercadológico. Eu tenho uma empresa, né, eu tenho minha agência, tenho meus clientes e eu vejo um comportamento de alguns clientes, alguns empresários, questionando, né, sobre, pô, a gente não acha mais funcionário, a gente não acha mais, não tem gente para trabalhar,
E no outro lado eu vejo muitas pessoas querendo trabalhar, querendo uma oportunidade de emprego. E aí eu entendo que tem uma lacuna ali porque não está vendo, está tendo oportunidade de emprego que esses empresários, essas empresas estão dando, mas elas não se encaixam com o perfil, a vontade e essa nova geração, a forma que as pessoas querem trabalhar, sabe? E isso gera um conflito, óbvio, um conflito ali de intenções, né? Tem gente que tem sim, está dando emprego. Tem gente que está querendo trabalhar, mas os trabalhos não são equivalentes ao que está sendo oferecido. As pessoas almejam outras coisas, as pessoas estão almejando mais qualidade de vida, mais tempo, menos horas dentro de funções ali repetitivas. E aí a IA vem também como uma ferramenta importante, porque a IA nesse momento ela vem para cobrir áreas que as pessoas não querem também mais fazer, né? Que a mão de obra está cada vez mais escassa, principalmente trabalhos que são repetitivos, trabalhos que ficam ali fazendo a mesma coisa o tempo inteiro. A IA, além de resolver várias outras coisas, ela também vai preencher essa lacuna de um mercado que já não há mais profissionais para executar aquelas profissões que são cruciais aí para que sejam entregues. Então se torna uma ferramenta que também cobre essa lacuna. E as pessoas muitas pessoas querem trabalhar em profissões que às vezes nem elas ainda entenderam quais seriam, assim. Então, por isso que eu falo que novas profissões estão surgindo, e aí eu digo uma coisa legal, assim, que eu percebo também. Queria mostrar para vocês um ponto de vista que seria o seguinte: as pessoas que sabem resolver problemas e que entendem dos problemas das empresas ou que se interessam realmente ali em entregar algo com o conhecimento que ela adquiriu, muitas vezes o estudo, o background ali de estudo, de diploma, enfim, ele não vai ser tão importante quanto isso, sabe? As empresas estão começando a valorizar também profissionais que sabem resolver problema. Então, não é só por ter um diploma, né? Antigamente sim, mas hoje não, hoje mudou. Não é só sobre ter um diploma, não é só sobre ter uma faculdade, uma boa faculdade. Eu acho que isso conta, tem que ser importante, né, o ensino, mas hoje as pessoas que sabem resolver problema, que sabem entregar ali para as empresas algo que resolva o problema das empresas, está acima disso, sabe? Então, é um novo olhar também sobre perfil mercadológico. Então, o comportamento das pessoas está mudando até nisso também. Comportamento de mercado, comportamento de empregabilidade, isso já não é mais o mesmo. E os empresários precisam entender isso também. As empresas precisam entender que existe um novo comportamento mercadológico acontecendo, do ponto de vista de emprego. As pessoas querem sim trabalhar, mas não querem um modelo antigo de trabalho. Então, acho que vai acontecer esse ajuste no mercado, né? Isso vai acontecer, sim. E aí eu falo onde que mora algumas oportunidades. Por exemplo, eu tenho uma agência e vejo na minha própria profissão, na área do marketing, da comunicação, né, o quanto a inteligência artificial ela tá atropelando muitas áreas no marketing, na comunicação, por entregas que são muito mais rápidas, muito mais eficazes, muito mais se torna parece até simples de ser feito, né, com bons prompts, com boa entregabilidade. Então, mesmo assim, existem novas profissões chegando, né, nessa minha área, na área da comunicação, na área do marketing, mas também estão elevando o nível de profissionais que vão fazer boas entregas, porque, poxa, se a IA já faz várias coisas que são simples, que são repetitivas, então está acontecendo uma sofisticação também do profissional. Eu vejo muito isso. Profissionais que se qualificam mais, que entendem o jogo que entendem essa revolução mercadológica, eles conseguem ter uma visão de como ser melhor, como entregar mais, como resolver problema dentro dessas profissões que estão surgindo, sabe? Então, mas está tudo ligado com a inteligência artificial. Eu tenho falado muito para sobrinhos, para parentes, cara, estuda IA. Ah, mas eu não vou aplicar. Estuda IA. Se você conseguir entender os princípios, entender que isso em coisas cotidianas, coisas do dia a dia, isso vai começar a ser commodities, vai ser normal. Então essa janela ela é curta também para as oportunidades que vêm das pessoas que estão chegando primeiro,
ali e utilizando as ferramentas, né? E eu até falo que isso é até um perigo também para o próprio mercado, porque as pessoas ficam na ânsia de querer usar uma ferramenta de IA, querer fazer, né, adaptar a empresa ali para utilizar novas ferramentas de IA, mas não contratam com bons profissionais, e não tem processos, cultura e pessoas qualificadas ali para operacionalizar aquilo, até porque isso é importante. A IA, ela só vai potencializar aquilo que realmente faz sentido dar certo. E se não dá certo, ela vai potencializar o que não dá certo também na empresa. Então, o profissional que tem uma visão estratégica de implementação de IA em departamentos, poxa, esse profissional aí, ele vai ser muito valorizado, sabe? Tipo, eu ficaria muito de olho nessa área aí de profissionais que implementam IA nas empresas. É uma das profissões, talvez, que vão ter um valor muito grande, porque, querendo ou não, a tecnologia precisa de um pouco mais de conhecimento, de estudo e tudo mais. Não é um bicho de sete cabeças, mas precisa se estudar. E cada vez mais esse mercado vai se inchando e vai tendo mais profissionais e mais gente interessada naquilo. E o que isso vai acontecer? Vai se tornar comum, né? Então, por isso que eu falo, as oportunidades estão agora. As pessoas que interagem, que interessam por esse assunto, que estudam e aplicam rápido também, porque não adianta também só ler, ficar lá estudando, aprendendo e não aplicar, né? A gente tem números aí, dados, que eu não sei os números certos, mas de pessoas que compram o curso e nunca vê, ou vê metade ali, ou vê e não aplicam, empolgam com o conteúdo e não aplicam. Isso funciona até para livro, né? A gente vê livros interessantes em sites, a gente anota, mas a gente não aplica. E se você não aplica aquilo que você aprendeu, simplesmente aquilo não vale nada, porque ou você vai usar em determinadas situações, tá tudo certo. Mas se você aplica aquilo que você aprendeu, aí sim faz sentido você ter aprendido. Tomar um cafezinho. Bom, outro comportamento que eu vejo que as pessoas elas querem mais são entregas com eficiência. Eu vejo que as pessoas hoje mudou. Antigamente as pessoas queriam cursos para aprender como fazer aquela coisa. Hoje as pessoas querem aprender coisas que elas realmente já podem entregar na ponta ali, sabe? Principalmente ferramentas. Elas não vão ficar perdendo tempo ali como aprender uma ferramenta, ela já quer saber como que funciona aquilo ali, como que entrega, sabe? Então, essa urgência também de comportamento do aprendizado está mudando bastante. Antigamente a gente aprendia como fazer, era um pouco da mão na massa ali, sabe? Hoje não. Hoje você tem que aprender, as pessoas querem aprender ali um prompt, um comando que vai fazer a ferramenta executar. Entende a diferença? Quando você aprende ali o conceito que está por trás, você concorda que você tem muito mais informação e fica muito mais capaz para resolver o problema? Porque quando você aprende de maneira superficial, a só executar um prompt e ver a ferramenta fazendo tudo, você não sabe toda a engenharia que está ali por trás daquele negócio. Isso funciona para a empresa. Então, por exemplo, hoje eu dou consultorias para a empresa visando que o empresário ele entenda todo o processo e organize o processo da empresa antes de implementar IA, por exemplo. Por quê? Se ele implementa uma IA antes de entender todo o mecanismo ali por trás, toda a engenharia da empresa dele, e acredito, tem muito empresário que não sabe como é que funciona ali os bastidores do negócio, né? Se ele não entende ali do processo, se a empresa não tem cultura, se não tem pessoas executando, se não tem as fases da coisa acontecendo, esse empresário, ele simplesmente não sabe o que está acontecendo por trás ali. E aí ele vai lá e implementa a IA. E quando ele faz isso, ele implementa a tecnologia sem saber o fundamento ali, o que está acontecendo atrás, ele está criando uma bomba relógio para a empresa dar errado. Essa que é a verdade, porque vai chegar a determinado momento que a IA ela vai potencializar os erros que estão acontecendo por trás ali. Então eu digo que é muito, muito prudente. Se você é empresário, fique de olho nisso, pega essa dica. Acompanha no Instagram também, Léo Costa aí, tem muitas dicas lá para empresários, né, e para a galera que está empreendendo. Poxa, vamos aprender os conceitos que estão por trás da empresa antes de implementar ferramentas de IA, sabe? Cultura, processos e pessoas. Eu acho que depois eu vou gravar até um vídeo falando sobre isso, sobre cultura, processos e pessoas. Parece um clichê, né, de missão, valores, mas sim,
Isso é muito importante e isso que vai dar para a inteligência artificial fontes seguras de como executar tarefas bem executadas dentro de sua empresa. Se você não tem os fundamentos da empresa, né, da sua empresa, do seu negócio ou do seu projeto, bem basado ali por trás, bem construído, e não tem bicho de sete cabeças a construir. Se você pegar uma folha de papel e pôr ali como que funciona, desde a hora que chega um cliente na sua empresa, né, como que ele funciona ali numa cadeia comercial, os setores que ele passa, como que ele é recebido ali para um atendimento, como que essa venda acontece, qual que é o feedback ali dele com a compra do produto, qual que é a percepção dele do produto, de preço, de valor, de qualidade, enfim. Então, tem toda uma estrutura que você precisa entender antes de implementar uma ferramenta, sabe? E essa também é uma profissão muito legal que vai aparecer, né? Desse profissional que consegue montar essa estrutura. Aliás, já existe essa profissão, né? Consultores, enfim. Mas, sob o ponto de vista da IA, eu acho que é novo, porque ele já está organizando a empresa ali por trás, né, com todo o fluxo da cadeia de negócio da empresa, já visando uma implementação de uma ferramenta de IA. E isso põe o quê? Medo nas pessoas que estão nessa cadeia de processos ali de organização de fluxo. Poxa, mas se ele vai implementar uma IA, provavelmente eu vou perder o meu emprego. E aí que eu te digo, não. Você vai perder o seu emprego se você não souber como que funciona a IA. Aí é a inversão das coisas. Você tem que saber como a inteligência funciona para ver como que você possa dominar, como que você pode dominar essa ferramenta e utilizá-la a seu favor. E vai por mim. Tá na hora, tá no momento certo de você aprender como isso funciona. Porque pouca gente sabe, pouca gente está entendendo. E vou te falar outra coisa. Grandes empresários, empresas assim, eu tenho contato com várias empresas, vários empresários e vejo que todos estão meio perdidos nesse ponto, sabe? E aí, para onde que nós estamos indo? O que vai acontecer ano que vem? Que IA que eu preciso utilizar? Sabe? E as perguntas, eu acho que as perguntas que estão sendo feitas, elas estão sendo feitas erradas, sabe? Então, se você é um profissional de uma empresa, comece a entender isso, até para dialogar com as empresas, e se você é o empresário, comece a dialogar com a sua equipe também, para entender a que ponto é necessário uma ferramenta ali dentro, e como que vocês podem organizar isso de forma que as pessoas possam ter oportunidade de sobressair ali na profissão, né? Que não seja sendo dispensadas, mas sim sendo otimizadas. Eu acho que essa é a palavra, otimizar processos, otimizar pessoas. E as pessoas que ficarem paradas um tempo, óbvio que elas vão perder espaço. Não tem como, porque vão vir outras ali, às vezes que nem estão no processo, que vão tomar o lugar. Assim. Então, por isso que eu falo que é sobre comportamento. Se tem um comportamento que entende e não fica estagnado, assustado, você vai conseguir sair do lugar, vai sobressair, vai estudar a ferramenta, vai para o YouTube, vai colher informação, vai ver o que está acontecendo no mundo, vai aplicar rápido para poder se sobressair e não ficar para trás. Entende? Muitas vezes o pequeno negócio acha que aquela ferramenta que não é para ele, que está muito distante. E eu vou te falar, está muito mais perto do que você imagina. Atendo pequenas empresas, atendo médias empresas e vejo que as pequenas empresas estão conseguindo faturamentos incríveis, nunca conquistado antes, porque conseguiu otimizar seus processos dentro das empresas, mudar o seu comportamento, mudar a forma de trabalho. Então, entendendo essas questões, e eu faço questão na minha empresa, a gente sempre falar ali antes de qualquer coisa sobre o que eu falei agora há pouco, cultura, processos e pessoas. Vamos dar atenção nisso, porque isso que está mudando o jogo antes da IA, principalmente pessoas. Pessoas certas dentro da sua equipe, você vai ver que com a utilização de ferramentas de IA, o seu jogo vai mudar muito, mas para muito melhor, tanto para você quanto para a sua equipe. Então, os comportamentos mudaram, galera. Então, a gente tem que ficar muito atento a isso, porque não é brincadeira. Não é para se alertar de ficar, mas não dá também para ficar parado. Galera, e falando ainda de pequenos negócios, é um outro ponto que eu vejo onde oportunidades estão gigantescas para nós, para a gente, né? Principalmente a gente que é do mercado digital e não falo nem marketing digital. Por exemplo, hoje eu uso o marketing digital como uma ferramenta, mas eu trabalho muito com performance em empresas, com entrega de resultado de verdade ali na ponta, usando ferramentas
de inteligência artificial, dentre outras ferramentas que realmente mudam o jogo ali do empresário. Falar de marketing hoje, sinceramente, não é um negócio tão legal se você não souber realmente como aplicar isso no dia a dia da empresa ali de forma eficaz e que faça sentido, que não vai fazer o empresário, as empresas gastar dinheiro à toa, sabe? Então, eu falo muito também que o pequeno negócio, principalmente, pequeno, médio negócio, ele quer absorver esse novo mercado. Ele viu, a galera já viu que é uma oportunidade única ali de fazer a pequena empresa ela dar um salto ali, se tornando às vezes médias empresas e quiçá grandes empresas no mercado ali. Por quê? As mesmas tecnologias que empresas de grande porte, empresas de porte internacional estão utilizando, elas estão à disposição de pequenas e médias empresas. Entende como que isso é legal, assim, do ponto de vista de oportunidade? Então, eu falo muito isso mesmo, cara. Assim, a gente tem a oportunidade hoje de aprender e se equalizar com grandes players do mercado, porque a informação está difundida e está a postos, assim. E, obviamente, essa janela vai fechar daqui a pouco, né? Porque vai ser tudo muito comum e a inteligência artificial não vai ser algo tão de diferencial. Então, por isso que eu falo hoje, esse vídeo é um pouco para isso também. Pega essas oportunidades e aprenda. Veja vídeos sobre IA, mas veja vídeos também sobre comportamento das pessoas. Porque você vai notar que o segredo nem está na tecnologia, mas está no comportamento. E sobre também entender dor do pequeno negócio, do médio negócio, entenda um pouco desse ecossistema e veja como que a tecnologia ela está se adequando a isso. E essas oportunidades também, daqui a pouco elas vão passar. E aí a gente acho que vai estar discutindo no futuro próximo, e eu vou querer até voltar nesse vídeo daqui a alguns anos, para ver, porque eu acredito muito que o valor humano ele vai ter um valor nunca visto também na história, sabe? O valor do contato, o valor da conversa, do diálogo, do olho no olho. Acho que dos produtos feitos à mão, sabe? Dos produtos artesanais, assim, eu acredito que terá um valor incrível, igual existe talvez relíquias hoje, né? Coisas antigas, assim, elas são valiosas. Acho que vai acontecer muito isso, mas sobre o contato humano, sobre o poder das pessoas poderem conversar umas com as outras no dia a dia, como a gente já faz hoje em dia, é comum, acho que daqui a pouco não vai ser mais tão comum, porque a tendência é se afastar com a tecnologia desse calor humano. Mas espero que não, mas é uma probabilidade vendo que as pessoas querem mais se conectar. Às vezes as pessoas estão dentro de um quarto, outra dentro de quarto conversando pelo WhatsApp. Acredito que você já viu exemplo sobre isso aí. Umas estão na sala, outra na cozinha, mandando mensagem, marido, para a esposa, para o filho, de um WhatsApp. E está 3 passos, 4 passos de distância uma das outras. Isso é assustador. Mas está ficando comum. Então, por isso que eu acho que em breve o contato humano vai ter um valor muito incrível. Isso também é uma oportunidade que tem que ser avaliada para o futuro próximo, mas não tem como a gente prever como isso vai se dar, como vai acontecer, né? Até como a gente prever, mas não tem como a gente afirmar 100% que será assim. Eu acredito que será. O contato humano ele vai ter um valor incrível nos negócios, em casa, enfim, possa surgir novas profissões, inclusive, que é a profissão de conversar. Eu acho que vai ter essa profissão no futuro. Eu vou voltar nesse vídeo aqui. A profissão da pessoa que é paga para conversar com a outra. Simplesmente, né? Já tem um psicólogo, né? Acho que essa profissão é um psicólogo aí. Mas eu não estou falando da terapia. Vai ser até nos negócios mesmo, sabe? Na empresa, de ter aquela pessoa. Não, você vai ter uma pessoa para conversar. Não vai conversar com a máquina, vai conversar com uma pessoa. E esse atendimento humanizado, já está acontecendo um pouco isso, observe. Observe, já está acontecendo muito isso, mas em breve isso vai ser extraordinário, o que não é hoje. E o outro ponto que eu vejo também, que é uma oportunidade legal, assim, são pessoas que ajudam outras a entender esse oceano de oportunidades. Bom, é o que eu estou fazendo um pouco aqui nesse vídeo,
Eu já tenho lançado alguns conteúdos nas minhas redes, né, aqui no YouTube e em outros canais, falando um pouco sobre isso. Pessoas que vão ajudar outras pessoas a entenderem esse oceano, também é legal. É um pouco de empatia também, né? Um pouco de, peraí, vem cá, vamos, segue por aqui, veja isso. E não que a gente fala as coisas com 100% de propriedade, mas a gente, por exemplo, eu já tenho alguns bons anos nesse mercado e tenho visto muito o quanto as oportunidades estão batendo a porta. Então é legal a gente falar, poxa galera, vamos olhar para isso aqui. Muitos amigos me perguntam, mandam inbox no Instagram, enfim, no próprio YouTube, sobre, e aí, para onde que eu vou? Eu falo, aprenda tecnologia, leia livros, pô, e livros, daqui a pouco também é outra coisa, livros e música, algo a se preocupar, sobre também esse avanço tecnológico, né? Apesar que eu acho que nunca nada vai substituir de fato uma boa leitura, um bom livro, sabe? Acho que nada vai substituir. E vai ter um valor muito grande também isso no futuro próximo, acredito nisso. Hoje eu estou cheio de previsões sobre o futuro. Mas é um pouco disso. Você também ensinar outras pessoas, mostrar o caminho é muito legal. Existe muita coisa no mercado que às vezes quer esconder, quer colocar como uma coisa super dimensionada, mas não, está muito acessível. Está muito acessível. As oportunidades de emprego estão muito acessíveis, as novas oportunidades de mercado estão muito acessíveis, as informações estão muito acessíveis. Eu acho que está acontecendo muita, talvez, preguiça das pessoas de quererem procurar as coisas também, sabe? Não vai ser simplesmente digitando no ChatGPT que você vai aprender uma profissão extraordinária e vai sair. Você pode até aprender, mas isso não é comum, sabe? É legal você buscar em fontes, saber o que está ali por trás. Muitas coisas um prompt apenas não vai te fazer. E até porque as pessoas não estão sabendo fazer perguntas. As pessoas não estão sabendo fazer perguntas porque elas não estão tendo as informações e não estão buscando em fontes, coisas que vão dar para ela uma estrutura intelectual ali para fazer as perguntas corretas sobre determinados assuntos. Então isso também é um outro ponto, né? A gente precisa aprender para poder perguntar da maneira correta. Se você não aprende princípios ali, você vai perguntar coisas vagas ali, coisas que não vão te levar para o ponto B, sabe? Vão continuar te deixando sempre no ponto A mais ali, mas não no A para o ponto B. Então aprender a fazer perguntas vem de um background de saber colher conteúdos, ter ambiências certas, conversar com pessoas que já chegaram lá, pessoas que realmente entregam valor de verdade. E no YouTube aqui tem vários canais, vários profissionais que, puxa, eu sou fascinado com essas pessoas que entregam conteúdo de verdade, conteúdo de valor. O YouTube realmente é uma ferramenta poderosíssima de entrega de conteúdo de valor. Tá tudo aqui, tá tudo aqui. A gente precisa parar. Aí a gente entra na questão do tempo, né? Ah, mas eu não tenho tempo para assistir, porque nós estamos bombardeados de dopamina o tempo inteiro, de querer, a gente não tem paciência para parar no YouTube assistir um vídeo de 28 minutos, esse aqui inclusive já deve ter passado aí. Mas é sobre isso, às vezes a gente não tem essa paciência de parar para aprender, porque a gente quer pronto, a gente quer a dopamina ali. Existem ferramentas que são criadas hoje para alimentar a nossa dopamina 24 horas por dia, a gente cai nessas armadilhas e quando a gente vê, a gente está alucinado. Entende? Então, tomar cuidado sobre o tipo de consumo que a gente faz, sabe? E não por menos, ainda entrando nesse assunto, a gente tem que saber falar não para algumas coisas, sabe? Uma das coisas mais importantes que eu aprendi, e aí eu vou compartilhar para vocês para ver se faz sentido, é saber falar não para algumas informações. Como assim? Bom, a gente é bombardeado de informação o tempo inteiro, correto? E essas informações, muitas vezes, elas são inúteis. Note, você aprende muita coisa o tempo inteiro e coisas que sinceramente, não vai mudar em nada na sua vida, a não ser encher seu cérebro de conteúdo, de informação. E isso é ruim, sabe? A gente não tem que aprender tudo sobre tudo o tempo todo. E eu consegui entender isso, pelo menos para mim. Talvez para você funcione aprender tudo sobre tudo e fazer tudo e entregar tudo e, cara, ter um burnout, ter um... Não, eu falo num dos vídeos aqui do canal que é sobre pausa. A gente precisa pausar, respirar, sabe? Para entender
para absorver, para poder olhar o mundo ao redor. Então, saber falar não para algumas informações é importante. Então, às vezes a gente fica rolando feed, pô, esse é um assunto interessante, a gente entra no artigo, sabe ler no artigo, e a gente rola o feed novo, entra em outra coisa, a gente sabe de medicina, a gente sabe de engenharia, a gente sabe de mecânica, a gente sabe de aviação, a gente sabe de... E aí eu pergunto, o que tudo isso está fazendo você mudar de patamar? Não que eu seja contra absorver conteúdos, eu consumo muito conteúdo, mas hoje eu aprendi a consumir conteúdo de forma proposital, que vai me levar do ponto A para o ponto B, ou vai me ajudar a entender como sair desse lugar e estar nesse aqui. Quando eu aprendi isso, mas a coisa está mudando muito, porque eu estou otimizando meu tempo. Então, na hora que eu deixo de ver algo que realmente ali é legal e que vai me encher de dopamina, não, eu não quero ver isso. Então, eu começo ali até bloquear algumas informações, alguns sites, alguns conteúdos que, sinceramente, são legais, mas não vão me ajudar a crescer. E é isso, o que está acontecendo comigo? Está me fazendo ter uma disciplina melhor para poder absorver conteúdos que realmente têm relevância para os objetivos que eu estou traçando para a minha vida, sabe? Talvez faça sentido para você isso, talvez não, mas experimenta começar a consumir conteúdos que vão te ajudar. E não necessariamente conteúdos têm que ser só de um nicho, só de uma área, não é sobre isso. São coisas que você pode somar no seu crescimento pessoal, e é o que eu tenho feito com isso. Eu pego coisas que estão somando no meu crescimento pessoal e que aquilo ali eu realmente vou utilizar e vou aplicar aquilo em determinado projeto, na minha empresa, nos meus negócios, na minha família, no meu crescimento, no meu intelecto. E eu estou falando de todas as áreas, estou falando da área pessoal, né, na área física, da saúde, na área de desenvolvimento pessoal mesmo, profissional, na execução de tarefas do dia a dia. E isso está mudando o jogo, porque eu estou sendo bombardeado menos por quantidades enormes de informações que me saturam, estou filtrando para coisas que fazem sentido, sabe? Não sei se faz sentido para você isso, mas para mim está sendo muito óbvio de eu falar não. E aí é muito difícil falar não para uma coisa que está ali acendendo, um chocolate na mesa que você vai ter que pegar e comer, entende? Então, saber falar não é tão importante quanto saber falar sim. E absorver conteúdos com propósito é tão importante quando você falar não para conteúdos que não vão te levar para lugar nenhum e vão te dopaminar ali. Existe essa palavra, dopaminar? Mas é isso, vão te encher de dopamina e não vão te levar para lugar nenhum. Então eu vou ficando por aqui nesse vídeo. Foi exatamente para poder falar um pouquinho sobre as oportunidades que nessa geração que a gente tem. Espero que você tenha curtido aí todo o conteúdo desse material. Se fez sentido para você, eu vou te pedir aí, né, ativa o sininho, passa a ser seguidor aqui do canal, que é importante para mim, para eu continuar gerando mais conteúdos, mas realmente faça, se fez sentido para você esse conteúdo, fique à vontade. Eu quero você sempre interagindo aqui com a gente, deixando seus comentários, e é sobre isso, sobre uma interação, e eu vou continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês aqui, sempre na medida do possível, de uma forma consistente. Então, muito obrigado, e te vejo no próximo vídeo. Valeu!